Naqueles dias, havia novamente uma grande multidão, e eles não tinham nada para comer. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, pois permanecem comigo há 3 dias e não têm o que comer. Se eu os despedir para as suas casas sem comerem, desfalecerão pelo caminho. Muitos deles vieram de longe. Seus discípulos responderam: Onde podemos conseguir pães o bastante para satisfazer essas pessoas neste lugar deserto? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles disseram: 7. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Ele pegou os 7 pães, deu graças e os partiu. Deu aos discípulos para servirem. E eles serviram a multidão. Eles também tinham alguns peixinhos. E depois de dar graças, ele ordenou aos discípulos que os servissem. Eles comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos pegaram dos pedaços que havia sobrado 7 cestos grandes. Havia cerca de 4.000 homens ali. Jesus os despediu. Imediatamente ele foi para o barco com seus discípulos. E foram para a região de Dalmanuta. Então, os fariseus vieram e começaram a discutir com ele. Pediram-lhe um sinal do céu para testá-lo. Suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que esta geração busca um sinal? Em verdade vos digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, entrou novamente no barco e partiu para o outro lado. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães. E tinham apenas um pão no barco. Jesus lhes advertiu: Atentai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Os discípulos arrazoavam entre si: É porque não temos pão. Jesus, percebendo isso, disse-lhes: Por que arrazoais por não terdes pão? Não percebeis ainda? Não me entendeis? Estão os vossos corações endurecidos? Tende olhos e não vedes? Tende ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais? Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos de pães recolhestes? Responderam-lhe: 12. E quando reparti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos recolhestes? Eles disseram: 7. Então perguntou-lhes: E ainda não entendeis? Eles chegaram a Betsaida. As pessoas levaram até Jesus um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus o tomou pela mão e o levou para fora da aldeia. Quando ele cuspiu em seus olhos e colocou as mãos sobre ele, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Levantando os olhos, ele disse: Vejo homens que parecem árvores andando. Então, ele novamente tocou-lhe os olhos. A visão do homem foi restaurada. E ele viu tudo com clareza. Jesus o mandou para sua casa e disse: Não entres na cidade. Jesus foi com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho,
ele perguntou aos discípulos: Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: João, o Batista. Outros dizem: Elias. Outros: um dos profetas. Ele perguntou-lhes: Mas quem vós dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: Tu és o Cristo. Jesus advertiu-lhes que não contassem a ninguém a respeito dele. Ele começou a ensiná-los que o Filho do Homem deve sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ressuscitar após 3 dias. Ele disse isso abertamente. Então, Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo. Mas Jesus virou-se, olhou para os discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão com os discípulos e disse: Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. E qualquer que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, este a salvará. Que benefício terá aquele que ganhar o mundo todo e perder sua vida? O que daria o homem em troca da sua vida? Qualquer que se envergonhar de mim e da minha palavra nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos.